Agora para os Estados Unidos, o chefe do Pentágono afirmou que o presidente Donald Trump ainda busca um acordo com o Irã. O Eliseu Caetano está de volta com as informações. Oi, Soraya, oi, Nonato, bom dia novamente para vocês e para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 53 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 27 graus Celsius. Seguimos acompanhando as repercussões da escalada das tensões entre Israel e Irã lá no Oriente Médio. E agora veio a confirmação através do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, de que os Estados Unidos, sim, ainda estão tentando realizar um acordo nuclear com o Irã. Essa declaração foi dada pelo próprio secretário durante uma entrevista à rede de TV norte-americana Fox News. O Pete Hegseth afirmou que o presidente Donald Trump continua empenhado em negociar um novo acordo nuclear com o Teherã, mesmo diante das dificuldades, desse atual recrudescimento militar na região. Essa entrevista foi dada ao jornalista Jesse Waters da Fox News, e ele foi enfático ao responder essa pergunta sobre o interesse de Donald Trump em uma solução diplomática. Claro, simples, direto, desse jeito, respondeu Hegseth antes de acrescentar o seguinte, abre aspas, estamos postados de forma defensiva lá na região para sermos fortes na busca por um acordo de paz e certamente esperamos que seja isso o que aconteça aqui, fecha aspas. Essa declaração do Pete Hegseth, do secretário de Defesa norte-americano, de acordo com os analistas políticos por aqui, reforça e ressalta essa estratégia dual do governo Trump, de manter uma presença militar estável e defensiva no Oriente Médio, enquanto, ao mesmo tempo e simultaneamente, estimula negociações diplomáticas. Essa postura, ainda de acordo com os analistas, ouvidos não apenas pela Fox News, mas por diferentes e diversos meios por aqui, reforça essa postura defensiva e reforça também a mensagem de prontidão americana sem uma escalada ofensiva, como reforçou o Alex Pfeiffer, porta-voz da Casa Branca, ao negar qualquer operação ofensiva contra o Irã, pelo menos neste momento. Esse anúncio ocorre, Soraya e Nonato, em um contexto de ataques mútuos, entre Israel e Irã, que não param, entram hoje no quinto dia, com mais de 200 mortos, centenas de feridos. A gente vai seguir daqui acompanhando, porque há uma expectativa muito grande de que Donald Trump, o próprio presidente dos Estados Unidos, fale mais uma vez sobre o tema ainda hoje, lá na Casa Branca, no final do dia, durante uma entrevista coletiva à imprensa. A gente vai acompanhar isso ao longo do dia aqui na programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu, mais uma vez. Professor Marcos Vinícius de Freitas segue aqui conosco para a gente repercutir, tentar entender os rumos dessa escalada no conflito, professor? E pelo que a gente está acompanhando com as notícias, inclusive essa repercussão que o Eliseu acaba de trazer, Estados Unidos tem um papel central na decisão aí dessa negociação de um possível fim dessa guerra no Oriente Médio, ou não? O grande problema dessa situação toda, como o Eliseu mencionou, é esta posição complicada dos Estados Unidos quando você pensa a respeito. Porque se por um lado o Trump pretende aí exercer algum tipo de mediação, o fato é de que ele já descartou tudo isso desde o início em todo o processo de apoio e no processo de dizer que deveria necessariamente o Irã de fato desistir de toda a situação, o Irã ter esse processo todo de perder a guerra e de reconhecer que perdeu a guerra. É a mesma coisa que querer assinar o Tratado de Versalhes com a Alemanha, que perdeu a guerra, de imposição. Você não está chamando o Irã para negociar, você está querendo ali impor uma situação ao Irã. Ou aquela alegação inicial de que eles não queriam que o Irã atacasse bases americanas, é porque, de fato, se o Irã quisesse, seria muito mais fácil atacar bases americanas ao redor, que estão muito mais próximas do que Israel. Isso sim poderia trazer um problema enorme para o Irã, mas o fato é que Trump vai utilizando essa dinâmica e com isso vai se tornando cada vez mais isolado internacionalmente.
O Deise Ciocari, acho que tem também a questão de quem vai negociar, né? Porque dizem que um dos negociadores acabou morrendo. O principal assessor do Ayatollah Khamenei também morreu. E fora que a gente tem a questão da confiança. Será que o Irã vai confiar efetivamente nos Estados Unidos para negociar isso, Deise? Pois é, Nonato, o Irã está condicionando esses avanços a um cessar-fogo, né? Mas fato é que isso depende, primeiro, de diplomacia, se os Estados Unidos vão usar todo o material bélico deles. E Israel, tem um outro lado, Israel está insistindo em manter essa ofensiva até atingir os objetivos militares, né, Nonato? Então, enquanto os intermediários do Golfo, eles tentam evitar uma escalada maior na região, Israel segue tentando essa escalada militar. Então, depende muito a complexidade toda, ela envolve segurança, diplomacia e os interesses estratégicos. A pergunta que persiste e que reverbera também nesse quinto dia, né, Zé, é qual deve ser o papel de Donald Trump na mediação desse confronto, se é que é possível, né, que os Estados Unidos seja esse personagem para a mediação. Os Estados Unidos deixaram de ser a polícia do mundo, o xerifão do mundo, né, mas ainda tem uma importância muito grande. Israel só existe militarmente forte desse jeito porque conta com o apoio dos Estados Unidos, até no desenvolvimento de armas e tecnologias na área bélica, né? Houve uma coordenação muito importante ali entre Estados Unidos e Israel precisa desse apoio e isso é muito claro. Olha, a guerra faz um barulho muito grande, muito maior do que os estrondos das bombas, e isso incomoda e talvez a turma do Deixa Disso tente evitar o prolongamento, mas a tendência é essa.